Olá, viva! Cá estou eu mais uma vez para contar uma história. A história que eu trago hoje acabou por acontecer de uma forma curiosa. Estava a falar com uma amiga que também gosta muito de histórias, ela própria é contadora de histórias e faz recontos de contos tradicionais, através de poesia, muitas vezes, e ilustração. E então estávamos nós a partilhar as histórias que gostávamos e assim, e passou uma história que se chama As 12 Princesas Bailarinas, e que supostamente era dos irmãos Grimm. Eu fui investigar e encontrei num livro que tenho com uma recolha de contos dos Grimm, um livro, é este, se calhar vocês conhecem, é um livro bastante gordo, e encontrei então na página 617 uma versão, não se chama As 12 Princesas Bailarinas, chama-se Os Sapatos Desfeitos a Dançar. E eu li esta versão, embora eu já conhecesse a história, mas pronto, já não me lembrava, li esta versão e depois, entretanto, encontrei na internet alguém a contar uma história, portanto, uma outra versão, e cujo título é As 12 Princesas Bailarinas. Ora, é a versão que eu trago hoje, que vou meio a contar, meio a ler, porque eu fiz aqui uma tradução que ponho num caderninho que eu gosto, portanto, de ter para me lembrar das histórias que contei, e vou escrevendo para aqui, que eu gosto muito de escrever. Dá-me imenso prazer escrever, especialmente com uma caneta de pena. Então, foi isso que eu fiz. Portanto, traduzi o original, que não é original, é o próprio reconto, mas pronto, o original de uma escritora que fez a adaptação e que se chama, deixa ver, Marianne Meyer. Pronto. E então é isso que eu vou hoje partilhar. E é assim. Diz assim: há muito, muito tempo, bem longe daqui, numa humilde aldeia, vivia um jovem agricultor de nome Pedro. Portanto, era um rapaz muito bonito, com cabelo dourado da cor do sol, olhos azuis da cor do céu profundo, e embora fosse um agricultor, ele não gostava muito daquela vida e ansiava por ter uma vida diferente. Frequentemente sonhava com esplêndidos castelos e em realizar ações nobres que poderiam conquistar o amor de uma bela princesa. E então isso tornava-o diferente aos olhos dos outros aldeões, que se riam e brincavam com ele e lhe chamavam sonhador. Mas o facto é que ele cada vez mais ansiava por ter uma vida diferente, seja ela qual fosse, mas diferente daquela. Então, num dia quente de verão, enquanto estava sentado, ouvindo o suave balir das ovelhas, o Pedro teve uma visão, pode-se dizer um sonho, talvez um sonho acordado, mas uma visão. Passou-lhe uma bela mulher vestida como uma rainha e falou-lhe gentilmente, chamando-o pelo seu nome. Pedro, deves ir ao castelo do rei. Se tiveres sucesso, onde outros falharam, realizarás o teu desejo e casarás com uma princesa. Pedro acordou assustado, mas não esqueceu o seu sonho. Ao longo do dia não conseguiu pensar em nada mais do que as palavras da rainha que vira na sua visão. Ora, nessa noite, o que fez foi embalou os seus parcos pertences, deu o seu rebanho de ovelhas ao vizinho e ao amanhecer partiu, em busca do castelo do rei. E tal como toda a gente, Pedro sabia que o rei tinha 12 filhas, cada uma diferente das outras e todas muito bonitas. Cada princesa tinha muitos pretendentes, que pediam a sua mão em casamento. Mas as 12 irmãs recusavam sempre os pretendentes. Desde muito jovens que as irmãs dormiam num amplo salão, com as camas alinhadas umas ao lado das outras. À noite, quando estavam ali todas em segurança nas suas camas,
O rei fechava a porta à chave e guardava a chave em segurança. Diziam que ele guardava a chave no seu quarto, numa corrente dourada à volta do pescoço. Mas todos os dias, ao longo do último ano, quando ele abria a porta para lhes dar um beijo de bom dia, descobria, para sua consternação, que os sapatinhos de seda que as princesas tinham, portanto novos do dia anterior, estavam completamente gastos, as solas aos buracos. O rei, claro que ficava muito preocupado e perguntava às suas filhas como é possível que tenham gasto a sola dos sapatos novos todas as noites. Mas as filhas abanavam as belas cabeças e recusavam responder. O rei implorava, mas sem sucesso. Tentou repreendê-las, até ameaçá-las, mas não adiantou. Ora, o que é que ele fez? Resolveu pedir ajuda e então procurou hábeis espiões para as vigiar. Mas as princesas mantiveram-se reservadas, guardando segredo. Em breve, a sua tez radiante, a sua compleição, a sua pele, adquiriu uma luz pálida e sobrenatural. Onde antes eram abertas e calorosas, agora mostravam-se frias e arrogantes. Um ar misterioso encheu o castelo e as pessoas começaram a dizer que as princesas certamente estavam enfeitiçadas. E todos se questionaram quem seria capaz de quebrar aquele feitiço. O rei sabia do falatório e a conversa sobre encantamento irritava-o, pois lembrou-se de uma antiga profecia meio esquecida. Exatamente há 12 anos, quando a rainha se encontrava no seu leito de morte, mandou chamar uma vidente para saber o que o futuro reservava às suas filhas reais. Os olhos enrugados da vidente brilharam e a sua voz fina cantou com um eco assustador enquanto ela disse: "E 1 a 12, como as horas de um relógio, da primeira à última, 12 filhas tens. Todas tão lindas, como os meses do ano. Elas são o futuro." A velha fez uma pausa para desenhar um círculo no chão e então lançou as suas pedras divinatórias. Mas o crepúsculo as reivindicará. Não conhecerão nenhum amor mortal, nenhuma felicidade terrena. Elas compartilharão. O seu segredo está escondido entre este mundo e o outro. Não será facilmente encontrado. Esta profecia atormentou a rainha doente, mas, para confortá-la, o rei começou a trancar a porta do quarto das filhas à noite, na esperança de afastar o perigo. Mas o mistério dos sapatos gastos provou que ele não poderia proteger as filhas. Finalmente o rei, preocupado, enviou os seus arautos para proclamar que quem descobrisse como as princesas gastavam os sapatos poderia escolher uma delas como esposa. Dezenas de príncipes vieram até ao reino para aceitar o desafio. Cada um foi levado, ao anoitecer, para um quarto adjacente, aquele onde as princesas dormiam, para ver o que acontecia às 12 irmãs. Na manhã seguinte, os sapatos das princesas estavam cheios de buracos e do príncipe que passara a noite de vigília, nem vestígio. Quando Pedro chegou ao palácio, sentiu que não tinha o direito de se oferecer para resolver o mistério, sendo ele um simples agricultor. Em vez disso, o que fez foi pedir ao jardineiro real para trabalhar nos terrenos do castelo. O jardineiro pensou que um rapaz tão bonito poderia agradar as filhas do rei. "A tua tarefa será cuidar do jardim das flores especiais das princesas", disse ele. "E todas as manhãs deves fazer ramos para presentear cada uma delas."
Pedro ficou encantado com o trabalho. Onde quer que as suas mãos gentis tocassem a terra, ela frutificava para ele. Trepadeiras floridas subiam pelas muralhas do palácio e emolduravam as janelas do quarto das princesas em caramanchões espessos. As pétalas de veludo das violetas, das rosas, das tulipas, em forma de chávena de mel, de copo de mel, e a papoila cresciam numa glória luxuriante no jardim. Ao nascer do sol, ele selecionou cuidadosamente as flores e colocou-as em 12 cestos. Quando as princesas acordaram, já no final da manhã, deu uma cesta a cada uma delas, e todas, excepto uma, pegaram nos ramos, sem sequer se dignar a olhá-lo. A princesa mais nova, porém, de seu nome, Elise, agradeceu-lhe graciosamente. Fixou-o com os seus olhos cor de âmbar e sorriu-lhe, dizendo: Oh, irmãs, vejam como é lindo o nosso novo jardineiro. As outras irmãs desataram a rir, e a irmã mais velha repreendeu-a, dizendo: Sua criança tola, como podes tu, sendo uma princesa, prestar atenção a um jardineiro comum? A beleza gentil de Elise impressionou Pedro. Ela era pequena e espirituosa. O seu belo cabelo negro caía-lhe sobre os ombros delicados e um sorriso surgia facilmente em seus lábios. Desde o primeiro encontro, Pedro desejou descobrir o segredo das princesas. Embora tivesse ouvido dizer que aqueles que tinham tentado desapareceram misteriosamente, mas a imagem de Elise tornou-o corajoso e sentiu-se tentado a arriscar o seu destino. Mas como o conseguiria? Questionava-se. Noite após noite, Pedro ficou acordado, tentando pensar num plano, mas sem sucesso. Muitas semanas se passaram e por fim ele começava a perder a fé, quando uma noite a mesma bela mulher, que antes lhe aparecera em sonhos, voltou a aparecer e disse: Procura a ajuda de quem conheces melhor, disse ela. Através dos teus próprios dons terás sucesso. Quando acordou do seu sonho, não fez grande sentido aquilo que tinha visto no sonho. Então um dia, enquanto estava a trabalhar no Jardim Real, o Pedro encontrou uma pequena planta verde prateada que lutava para crescer entre as ervas que ele estava a limpar. No entanto, em vez de a arrancar junto com as outras ervas, ele cuidou dela. Dia após dia, a frágil planta floresceu e logo apareceu um belo botão. Quando o botão floresceu, as suas pétalas delicadas eram douradas. Pedro pensou em dar a flor a Elise, mas nessa tarde ela manteve-se perto das irmãs e ele não teve hipótese de a encontrar a sós. Desapontado, Pedro levou a flor para o quarto e, diante do espelho, colocou-a numa casa do casaco. De repente, a sua imagem desapareceu e ele ficou invisível. Nessa noite, o Pedro, usando a pequena flor dourada, pé ante pé, sem ser visto, entrou no quarto das princesas. E o quarto estava iluminado por muitas velas e era espaçoso. Na enorme lareira brilhava um belo fogo. As 12 camas de dossel, cobertas de pesado damasco, de cetim, estavam todas enfileiradas. Silenciosamente, Pedro escondeu-se debaixo de uma cama e esperou. Logo, tudo ficou em silêncio, excepto o tic-tac de um relógio. As horas foram passando, à medida que o relógio batia as 10, 11 e meia-noite. De repente, ouviram-se sons de seda farfalhando e as risadas suaves das irmãs. A mais velha disse: Despachem-se, não nos podemos atrasar.
Pedro podia ouvir caixas sendo abertas, armários sendo fechados e passos apressados de sapatinhos. Finalmente a irmã mais velha murmurou: Então, agora estamos todas prontas? Oh, sim, responderam as outras. Com o coração batendo com força, Pedro espreitou para ver o que se passava. Enquanto observava, a irmã mais velha foi até à sua cama e bateu-lhe 3 vezes. Como por magia, afundou-se no chão, revelando umas escadas. Então, lindamente vestidas, as 12 princesas pegaram nos ramos que Pedro tinha feito para elas naquela manhã e, numa única fila, desceram apressadamente a longa e sinuosa escadaria. Pedro saiu correndo do seu esconderijo e seguiu-as. Com a pressa, pisou a ponta do vestido de Elise. Irmãs, esperem! Há alguém atrás de mim! Segurou o meu vestido. Cala-te, tontinha, ou estás com receio da própria sombra, disse a irmã mais velha, olhando para ela. Não está ninguém aí. Deves ter pisado a orla do teu vestido com o calcanhar. Embora não conseguisse explicar o seu desconforto, Elise continuou a olhar para trás nervosamente. Mas apesar do seu medo, tal como as suas irmãs, ela não conseguiu resistir a continuar. As princesas continuaram a descer graciosamente a escada, que as levou ao limiar das escadas que as levava para um outro mundo. E para fora dele, deste mundo, um estranho e maravilhoso reino crepuscular. A irmã mais velha abriu um portão, coberto de trepadeiras, e uma pequena floresta prateada estendia-se à sua frente. Aceleraram os passos, à medida que a lua as conduzia por uma trilha estreita. Silenciosamente, Pedro seguiu-as. Brisas quentes e perfumadas, com aroma a jasmim, enchiam o ar, e sob o luar, puras folhas prateadas brilhavam e dançavam como pequenas campainhas. Muito ao longe, ouviu-se o som de violinos. Afastando-se das árvores prateadas, elas chegaram a uma deslumbrante floresta dourada. Milhares de folhas douradas refletiam a luz da lua e parecia ser dia, dourado e brilhante, em vez de noite prateada. A música ouvia-se mais distintamente agora e Pedro conseguiu captar sons de instrumentos a tocar uma melodia sedutora. A seguir, atravessaram outra floresta, mais incrível do que as outras, onde diamantes refulgentes se aglomeravam em cada folha. Era como se todas as estrelas do céu tivessem vindo descansar sobre estas folhas. A música cada vez se ouvia mais forte e de repente as irmãs começaram a correr em direção do som. Por fim, sem fogo, chegaram a um grande lago. Na praia do lago alinhavam-se 12 barcos pequenos aguardando a sua chegada. Em cada barco estava sentado um belo príncipe. Pedro entrou rapidamente no barco com Elise e sentou-se a seu lado. Agarrando nos remos, os príncipes começaram a remar suavemente pelo lago. O barco de Elise ia mais devagar do que os outros, pois tinha um passageiro extra. Por que será que o nosso barco fica para trás esta noite? Perguntou ela ao seu parceiro. Não sei, mas apesar de estar a remar com toda a minha força, ainda somos os últimos, respondeu o príncipe. À medida que se aproximavam do outro lado do lago, Pedro viu um palácio esplêndido de mármore preto, brilhantemente iluminado em todas as janelas. No momento em que o barco tocou em terra, a música aumentou e acelerou. Violinos, cravos, tambores e pratos
uniram-se para criar uma melodia de dança irresistível. As princesas pegaram na mão dos seus parceiros e entraram com ansiedade no palácio. Entraram num enorme salão de baile onde foram recebidas por muitos outros jovens dançarinos. Paredes espelhadas brilhantes rodeavam-nos e refletiam os candelabros de cristal que pendiam do alto teto abobadado. À medida que o grupo foi arrebatado pela dança, Pedro sentiu que nunca tinha visto rapazes e raparigas mais graciosos que aqueles. Eles dançavam sem parar, parecendo nunca se cansar. Em breve Pedro descobriu que lhe era impossível resistir ao som da música sem dançar, pois aquela música era muito hipnótica. Nas sombras, sozinho e invisível, ele seguiu os passos de dança ao mesmo tempo que os outros. Embora Pedro admirasse a beleza de todas as irmãs, era a princesa mais jovem que lhe parecia a mais bonita. Os seus olhos de âmbar brilhavam com a luz enquanto ela se movia com a música. E era fácil de perceber que ela gostava de dançar mais do que qualquer outra coisa no mundo. Pedro desejou ser o seu par e sentiu inveja do jovem que dançava com ela, mas tinha pouca razão para estar com ciúme. Os parceiros das irmãs eram, na verdade, os mesmos príncipes que tentaram descobrir o seu segredo. Um por um, foram levados até ao Palácio de Mármore e recebido uma poção mágica especial que transformou os seus corações em blocos de gelo, deixando-lhes apenas o amor pela dança. Antes da alvorada, as princesas tiveram que parar de dançar, pois as solas dos sapatos estavam cheias de buracos. Mas um banquete maravilhoso tinha sido posto para elas. Comeram, riram e beberam até que a irmã mais velha as reuniu para voltarem para casa. Ainda invisível, Pedro sentou-se ao lado de Elise e os príncipes remaram os seus barcos de volta ao local de partida através da lagoa. Quando chegaram, as irmãs acenaram para os seus parceiros, desejando-lhes uma boa noite e prometendo voltar na noite seguinte. E apressaram-se a ir para casa, seguindo o mesmo caminho. Mas quando estavam a deixar a floresta de diamantes, Pedro desejou levar uma prova de todas as maravilhas que tinha visto naquela noite. Partiu então um pequeno ramo de uma das árvores. Para seu horror, um crac, como se fosse de vidro quebrado, encheu a floresta. O que foi isto? Gritou Elise, virando-se para trás. Não é nada, somente o vento soprando entre as árvores, disse a irmã mais velha, bocejando. Vem, não nos faças esperar por ti. Na floresta dourada, Pedro tentou puxar um galho de ouro, silenciosamente. Mas um snap violento escapou e ecoou por toda a floresta. Parem! Gritou Elise. Algo está errado! Mas a irmã mais velha respondeu. Isso não é nada mais do que o som distante de um relâmpago. Por fim, chegaram à floresta de prata. Pedro, corajosamente, arrancou um ramo de uma árvore prateada. De repente, houve um estrondo de um trovão ao redor deles. Oh, irmãs! Gritou Elise, que parou. Toda a noite senti algo estranho pairando sobre nós. Mas a irmã mais velha respondeu. Oh, seu ratinho assustado, os teus medos põem-nos nervosas. Nada mais é do que o barulho do trovão de uma tempestade que se aproxima. Agora vamos, rápido. Precisamos de chegar a casa antes de despontar o dia. Enquanto ela falava, Pedro conseguiu esgueirar-se à sua frente.
Correu pelas escadas até ao quarto das princesas. Lá ele abriu uma janela e conseguiu descer pelas grossas trepadeiras que se agarravam às muralhas do castelo. Encontrou-se no jardim, por baixo. O sol nascia e já era tempo de começar as suas tarefas diárias. Naquele dia, Pedro colocou um galho de árvore prateado no ramo de Elise. Quando ela o encontrou, ficou surpresa, embora não tenha dito nada às irmãs. Desde que elas riram dela por ter reparado em Pedro, evitava-o e tentava seguir o exemplo das outras. Mas agora, enquanto o espiava a trabalhar no jardim, foi ter com ele, mas repentinamente mudou de ideias quando viu as suas irmãs chegando e saiu correndo sem dizer palavra. Na mesma noite, as princesas foram novamente ao bar e, novamente, Pedro seguiu-as. Ele cruzou o lago no barco de Elise e, desta vez, foi o companheiro dela que reclamou que o barco ficava atrás dos outros. É só o calor que te cansa e eu mesmo sinto isso esta noite, disse Elise, para o tranquilizar. Durante toda a dança, a princesa mais nova procurou por Pedro, mas não conseguiu vê-lo. Ao voltarem pela floresta, Pedro tropeçou. Desta vez a irmã mais velha ficou surpresa com o som. Não é nada, irmã, respondeu calmamente a irmã mais nova. Na manhã seguinte, Elise encontrou um galho da floresta dourada no seu ramo. Quando viu Pedro, parou para o interrogar, pois havia decidido que deveria lidar com ele com severidade para que estes estranhos acontecimentos não continuassem. Diz-me, de onde vêm os ramos de prata e ouro? Pedro baixou a cabeça e disse: A princesa Alice sabe. Então seguiste-nos. A princesa ficou em silêncio por um momento e depois continuou. Bem, então sabes o nosso segredo. Devo pedir-te que o guardes, mas serás recompensado por mim. E dizendo isto, pegou com presteza numa bolsa cheia de ouro e ofereceu a ele. Princesa, sou só um humilde servo, não necessito recompensa, disse Pedro, e, humilhado, afastou-se dela e seguiu em frente, sem tocar no ouro. Durante 3 noites, Alice não viu nem ouviu nada fora do comum. Mas no quarto dia, havia um ramo da floresta de diamantes no seu buquê. Ela foi imediatamente ter com Pedro e perguntou-lhe: Sabes o que o rei prometeu pagar pelo nosso segredo, não sabes? Sim, Vossa Alteza Real, eu sei, respondeu Pedro. Vais contar? Pedro abanou a cabeça. Não, princesa. É porque tens medo? Não, princesa. Não estou com medo. Os olhos de Alice brilharam de raiva quando ela disse: Então, qual é o motivo? Mas Pedro não conseguiu responder. Corando, ele baixou a cabeça e não olhou nos olhos dela. As irmãs de Alice viram-na a falar com o jardineiro e começaram a provocá-la. Em seguida vai ajudá-lo a apanhar flores para os nossos buquês, disse uma delas. Na verdade não há dúvida que ela está apaixonada pelo jardineiro, disse outra rindo. Alice sentiu-se tão envergonhada que quando Pedro trouxe o seu buquê no dia seguinte, recusou-o rudemente. No entanto, ele estava sempre nos seus pensamentos e isso deixava-a perturbada e confusa. Finalmente decidiu que deveria contar tudo às irmãs. As outras princesas ficaram furiosas quando souberam. Queriam que Pedro fosse preso, mas Elise ameaçou ir ter com o pai e contar a verdade,
se algum mal acontecesse ao rapaz. As irmãs ficaram espantadas por ela o estar defendendo, mas ela assegurou-lhes que não tinham nada a temer. Afinal, ele não nos traiu, pois não? Elas não o podiam negar. Então, as duas irmãs elaboraram um plano com o qual todas concordaram. Convidariam Pedro para o baile com elas, como fizeram com muitos príncipes, e dar-lhe-iam a mesma poção que os outros tinham involuntariamente tomado. Então elas mandaram chamar Pedro, mas ele sabia muito bem o que elas pretendiam, pois a sua flor dourada ajudara-o mais uma vez, e sem o conhecimento das princesas, ele tinha ouvido toda a conversa. Triste, mas resignado, foi ter com elas. Eu ficaria honrado em participar. Foi tudo o que ele respondeu quando as princesas o convidaram. Tinha decidido que se era isso que Elise queria, ele não se oporia. Quando voltou para o quarto, encontrou um belo fato veludo que as princesas ali tinham deixado para ele usar no baile nessa noite. Como estava combinado, ele foi ter com o rei e pediu permissão para ser levado para o quarto adjacente ao das princesas para fazer a vigília noturna naquela noite. Pedro estava tão impressionante no seu traje principesco que o rei ficou bastante colaborante. Ninguém adivinhou quem ele realmente era. Nessa noite, as 12 irmãs foram para o seu quarto e Pedro ficou à espera. À meia-noite, a irmã mais velha deu sinal para partirem. Caminharam com Pedro no crepúsculo pela floresta de prata, depois ouro e depois diamantes. E desta vez, ele cruzou o lago no barco da irmã mais velha. No palácio de mármore preto, a mais velha conduziu-o para a primeira dança. Então, ele dançou à vez com cada uma das princesas. Pedro dançou tão bem e tinha um aspecto tão distinto que todas ficaram encantadas com ele. Quando chegou o momento de Pedro dançar com a princesa mais nova, a Elise sentiu que ele era o melhor par com quem ela já havia dançado. Mas ela ficou tímida e dificilmente olharam um para o outro. No fim da dança, Pedro sussurrou: "Não te deves preocupar. Eu nunca te forçaria a casar com um comum jardineiro." Elise começou a responder, mas nesse momento a irmã mais velha adiantou-se para levar Pedro com ela para a próxima dança. Quando os sapatos das princesas ficaram completamente gastos, a música cessou. As princesas e os seus companheiros sentaram-se então à mesa do banquete para apreciar uma esplêndida refeição. Elise permaneceu em silêncio enquanto que as suas irmãs elogiavam Pedro extravagantemente pelo modo como dançava e pelas suas maneiras. Ofereceram-lhe inúmeros pratos deliciosos para provar, mas Pedro descobriu que não tinha apetite. Por fim, a irmã mais velha fez sinal para que a bebida especial fosse trazida a Pedro. O reino do crepúsculo não tem segredos para ti agora, e nem nós, disse ela solenemente. Vamos brindar para o receber no nosso grupo. Por um breve instante, Pedro olhou diretamente para Elise e depois levou a taça aos lábios. Para! Gritou Elise. Não bebas! Vais ficar como os outros! Tirou-lhe a taça das mãos e atirou o seu conteúdo para o chão. Com este ato de amor, o feitiço foi quebrado e todos no palácio ficaram instantaneamente livres do encantamento. Como se tivessem saído de um transe, todo o grupo ficou surpreso. Os corações gelados dos príncipes se derreteram e eles voltaram a ser eles próprios. As irmãs, cheias de alívio e contentamento, abraçaram-se e rapidamente todos se prepararam para partir.
Os 12 barcos estavam lotados quando cruzaram o lago. Naquela noite ninguém ficou para trás. Juntos todos passaram pelas belas florestas e quando chegaram à escada que os levava de volta para o seu mundo, o som de pedras desmoronando podia ouvir-se à distância. Elisa apertou a mão de Pedro, dizendo: nunca mais poderemos voltar a entrar no reino do crepúsculo. Isso deixa-te triste? Perguntou-lhe Pedro. Não, respondeu Elise, sorrindo. Sempre podemos dançar, mas agora temos-nos um ao outro. E eu passei a amar-te mais do que qualquer outra coisa. Quando as princesas contaram ao pai o que havia acontecido, ele ficou muito feliz. De imediato, enviou os seus arautos, anunciando que o mistério fora resolvido, o feitiço fora quebrado. Por todo o reino, o povo alegrou-se com a notícia e nesse mesmo dia foi celebrado o casamento de Pedro e Elise. As outras 11 irmãs estiveram presentes e depois da cerimónia, naturalmente, houve o baile mais magnífico. Todos dançaram pela noite fora, até que, cansados e felizes, todos gastaram os seus melhores sapatos de dança. Mas desta vez o rei não se importou, nem um pouco. Para grande deleite das 12 princesas bailarinas. E esta é o conto das 12 princesas bailarinas, recontado, portanto, e um bocadinho diferente de a versão dos sapatos desfeitos a dançar dos irmãos Grimm, que eu deixarei num vídeo proximamente. Portanto, tendo chegado ao fim a história, vitória, vitória, não se esqueçam de pôr gosto, se gostaram deste conteúdo, desta história, e de subscrever o canal e tocar no sininho para receberem notificações. E até breve para mais uma história encantada.